Olá, esse é o resumo semanal do Diário Oficial da União da semana de Carnaval. Então nós só temos diários oficiais do dia 26 a 28 de fevereiro. Nós começamos então falando sobre a questão do TAC para servidores públicos, infrações disciplinares, não é, professor? Isso. A ideia de uma norma que veio agora pela CGU foi estabelecer uma regra simplificada, inclusive a possibilidade de acordo nas pequenas infrações disciplinares que forem cometidas. Veja que isso dá um grande avanço, porque a gente, ao invés de ter uma comissão de processo disciplinar para todas as infrações disciplinares, agora a gente tem a possibilidade, inclusive, de uma composição. E o servidor que está envolvido em composição, ele, inclusive, tem que assumir maior responsabilidade das suas funções. É o processo pedagógico que todos nós buscamos. O Ministério da Economia, observando a Lei Complementar número 95, que fala sobre a organização de normas, revogou diversas instruções normativas que já estavam ou superadas ou já ineficazes por conta de mudanças normativas. Várias delas envolvendo o pregão eletrônico, que foi alterado pelo Decreto 10.024/2019, e outras normas administrativas que já estavam superadas por normas posteriores. Nós, advogados e a sociedade toda agradece essa organização um pouquinho melhor das normas do nosso país. Com certeza. E em relação a esse assunto, um tema que ainda assume certa polêmica são as normas que consolidam os demonstrativos fiscais e os demonstrativos contábeis do país. Por que ainda gera uma certa polêmica? Porque algumas pessoas consideram que isso ofende o Pacto Federativo. Diferentemente, nós entendemos que, na verdade, faltou até hoje a criação de um órgão previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o Conselho de Gestão Fiscal, que era quem deveria esclarecer a adequada interpretação das normas. Como isso não foi feito, cada estado, para entender que está dentro do limite de gasto de pessoal, acaba colocando, inclusive, a sua própria interpretação para reduzir a despesa de pessoal. Com essa nova edição de normas agora pelo Ministério da Economia, na quarta-feira de cinzas, o país assume uma certa uniformidade em relação ao que deve ser despesa de pessoal, o que não deve ser, e a gente começa a ter um critério mais técnico na consolidação das normas. Lembrando que, para dar aumento aos servidores, deve ser cumprido todo o ritual da Lei de Responsabilidade Fiscal. É por isso que nenhum estado brasileiro está dando aumento acima do nível de endividamento permitido, não é mesmo? Muito bem. E o Ministério da Cidadania, no exemplo de governança, de medidas de governança e controle eficientes, estabeleceu metas para avaliar os contratos com valores superiores a R$ 1 milhão. Esse objetivo é muito nobre porque a ideia é que se focar o controle onde ele é necessário. Conforme maior vulto dos contratos administrativos, maior necessidade de fiscalização e acompanhamento. Então, o Ministério da Cidadania elaborou uma norma estabelecendo procedimentos e ritos para avaliação da eficácia desses contratos. E para que a gente deixe bem claro entre as nossas gerações a diferença, isso tem origem lá no artigo 14 do Decreto-Lei 200 de 1967. Você não era nem nascido ainda, mas isso já era norma no nosso país. O controle tem que considerar a economicidade. Muito bem. Nós também tivemos a decisão do STF sobre o Ministério Público de Contas, professor? Isso. Essa foi uma decisão muito importante porque o Supremo Tribunal Federal fez tábula rasa de toda a história de alguns ministérios públicos junto ao Tribunal de Contas. Existem ministério público que já tinham autonomia financeira e o Supremo Tribunal Federal, nessa decisão, ele acabou considerando que o modelo do TCU deve ser adequado, em simetria em todos os estados do país, ignorando todos os limites do Pacto Federativo, e tem Ministério Público Tribunal de Contas que tem 60 anos já de autonomia financeira e de uma hora para outra foram surpreendidos com essa decisão. É claro que cabe até uma emenda à Constituição para um adequado equilíbrio dessas posições. O que me pareceu aí criticável nessa decisão do Supremo, teve um lado que deve ser louvado, que é a pretensão da uniformização das instituições. Mas teve um lado que particularmente a gente deve censurar, é a terminologia que foi imposta, é procurador de contas, né? Ignorando que se trata de Ministério Público Especializado que nasceu no nosso país junto com o Tribunal de Contas. Dos
5 integrantes do Tribunal de Contas, um era do Ministério Público. Hoje, dos 7 nos estados, um é de origem do Ministério Público. Então, o país tem uma história muito bonita em relação a essa instituição, que tem mais de 100 anos de história. Muito bem. E outra decisão do STF que merece destaque é a questão da gratificação diferenciada e subsídio por desempenho de atividades, né, professor? Isso. Nós gravamos um vídeo específico sobre essa matéria, que está lá no canal do YouTube, né? O que o Supremo Tribunal Federal entendeu numa interpretação até perigosa. Entendeu que algumas gratificações não integram subsídio. Exatamente, o nosso país lutou muito para que a gente tivesse subsídio e ficasse tudo dentro do subsídio, né? Não tivesse um contra-cheque cheio de penduricalhos. Mas os penduricalhos estão voltando. Não é a decisão de um ministro do Supremo que entrega ao TSE. É a questão que abriu-se agora por essa DIN 4941, abriu-se a porteira para penduricalhos também em subsídios. Muito bem. E o senhor queria falar sobre nossa pós-graduação na Faculdade Baiana? A Faculdade Baiana está novamente com as inscrições abertas. Um time de primeiríssima qualidade está lá, ministrando uma pós-graduação específica sobre licitação e contratos. Muito bem. Para continuar alinhado e sabendo sobre informações sobre direito administrativo e gestão pública, continue acompanhando nosso canal e nosso podcast.